Fala, trader! Bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações e comenta o que você está achando aqui desses vídeos e o que você vai achar desta operação que nós fizemos hoje. Pessoal, racional muito simples. Nós tínhamos um mercado sem tendência. O que é um mercado sem tendência? Um mercado que nasce em meio às médias móveis. Aqui eu estou utilizando duas, você pode utilizar mais médias, né? Inclusive eu gosto de utilizar um padrão de médias que é a 9, 21 e 72, né? Aqui nós estamos usando a 200 e a 20, tá? Nesse trade foi o que nós usamos aqui, porque o mercado perdeu a tendência, tá, pessoal? O mercado estava sem tendência. Ele veio numa queda muito grande, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, muito grande de ontem, né? Ontem a gente pegou aquele trade de venda, bem bonito, né? O mercado deu uma queda gigantesca. E hoje é um mercadinho um pouco mais corretivo, né? O que eu imaginava aqui desse mercadinho, tá, pessoal? Ó, bem o que a gente estava prevendo aqui era mais ou menos isso, ó, que o mercado viesse mais ou menos nessa região de topo, que era em torno do 50%, tá? Aqui, ó, eu tenho 50% da FIBO, dava bem perto desse topo aqui, tá? É onde a previsão que a gente tinha que o mercado chegasse, que seria a correção, né? Ele ia fazer esse movimento aqui, né, para possivelmente fazer essa queda aqui depois, tá bom? Nesse meio termo ele pode ficar vários 500 aqui, mas a ideia é fazer esse movimento, tá? Essa que é a ideia de movimento. Se ele ganhar essa região aqui, ó, é para ir para cima daí, tá? Mas por enquanto aqui ter essa região é para a gente vir para uma queda. Então com isso em mente, tá, pessoal? Já selecionei essa região aqui. Essa região para mim era uma região de importância, porque ela tinha esses topos aqui anteriores, né? Esse topinho aqui e esse topinho aqui. Então era muito importante que ele viesse nessa região aqui. E aqui poderia me dar trades vendedores, tá bom? Aqui eu poderia encontrar pontos de venda, tá? Então, com base nisso, eu fui analisar o que o mercado fez de movimento de abertura, tá? Movimento de abertura. Quando o mercado vem e abre aqui, ó, entre as médias, aí ele faz um movimento entre as médias de 20 e 70 e 200, perdão, 20 a 200, aqui já complica um pouquinho a situação, porque ele, como ele nasceu dentro dela, ele mostrou para mim que perdeu a tendência. Poderia fazer aquele movimento que a gente queria, mas era um mercado sem tendência. Se ele abrisse abaixo, era melhor, porque eu tenho uma expectativa que ele viesse aqui e já voltasse para uma queda. Quando ele abre dentro aqui, né, é uma perca de tendência. Então eu não tinha uma expectativa que ele voltasse com tanta força, né? Então o que nós fizemos aqui, tá, pessoal? E até um pouco desse trade aqui, enquanto ele estava acontecendo ao vivo ali, eu gravei e tá nos stories do Instagram, tá? Então o que eu tô falando aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês que foram os pontos de entrada, é o mesmo que eu tô mostrando lá no Instagram, o mesmo ponto, tá bom? Então, pessoal, eu tinha essa base aqui. Nasceu no meio das médias. E agora? Agora perdeu força de tendência. Então, quando eu esperei ver o que o mercado ia fazer, ele tinha que chegar na região que a gente queria, que era aqui em cima, né, por causa desses topos anteriores aqui, ó. Então eu precisava que ele chegasse nessa região e me mostrasse alguma coisa. E de fato ele me mostrou. Ele chegou ali na região e deixou este padrãozinho aqui, ó. Paviozinho. Olha que paviozinho lindo, tá, pessoal? Por que isso aqui é importante? Porque o mercado subiu, ó, daqui com essa barra, ele veio. A hora que chegou aqui, ó, que é essa região, ó que bonitinho. O que ele fez? Entrou defesa, tá? E ele fechou mal aqui, ó. Ele fechou mal, né? Fechou maior a parte do pavio do que a parte do corpo. Então isso para nós é muito importante. Aí quando esse próximo candle começou a ficar vermelho, esse próximo candle começou a ficar vermelhinho, eu fiz a venda, tá? Eu efetuei a minha venda aqui. Então, nós vendemos aqui nesta região, tá? Então, aqui foi o nosso ponto de venda. Agora, pessoal, precisávamos de um alvo, né? Eu tenho aqui que o mercado voltou na região dos 50% daquela última perna, isso é interessante, mas eu preciso de um alvo. Se ele nasce aqui embaixo, né? E vem, chega aqui e me dá uma venda, eu ia ter essa expectativa aqui de uma queda grande. Mas como ele nasceu dentro da zona de trap, que é entre essas duas médias, isso significa que o mercado tem uma possibilidade de lateralização e perca de tendência durante o pregão. Tá? Quando ele nasce abaixo ou acima, ele pode tanto ir para cima quanto para baixo, cruzar e não tem problema. Mas quando ele já nasce no meio, brigando, significa que os players já no leilão não tiverem interesse em movimentar o preço e pode ser que ele fique bem lateral. Então eu não gosto muito disso. Então, pessoal, com a nossa venda aqui nesta região, o que eu tinha que fazer aqui, galera? Eu peguei, né, para buscar aqui um possível alvo, puxei daqui agora, né, neste último fundo, ó, a nossa fibuzinha, bem simples,
Bem simples, tá, pessoal? Igual painel de Jeep mesmo, tá? Então, eu tinha esse movimento aqui e a minha expectativa era, então, buscar a região dos 50%, do 61, tá? E, se possível, 100%. Caso ele ganhasse muita força aqui e viesse para o 100%, nós tínhamos essa opção lá embaixo. Então, eu estou com a minha vendinha aqui. O que o mercado fez? Deu uma bela quedinha aqui, já deu uma pontuação legal. Né? Então, nessa região já saímos com parciais aqui, ó, parciaisinhas. Né? Então, fizemos a nossa venda aqui nessa região, venda. Né? Aqui nós fizemos a primeira parcial, tá? Primeira parcialzinha aqui. Primeira parcial já nessa região. O mercado volta a testar. Nosso stop estava aqui em cima, tá? Aqui estava o nosso stop, tá? O mercado volta a testar essa região. Lembra que é uma região de defesa por causa deste topo, região de 50% daquela queda. E tínhamos uma média de 200 aqui, ó. Passando bem aqui, temos uma média de 200. Legal. Então, foi onde que nós vendemos mais, tá? Então, quando o candle chegou aqui, não rompeu. Esse outro começou a ficar vermelho. Então, fiz mais uma venda, tá? Vendinha, trouxe o nosso médio mais ou menos aqui nesta região aqui, tá? Nós tínhamos feito já uma parcial, vendemos mais a mesma quantia que entramos, então puxou bem o nosso preço, mais ou menos aqui nessa região. Então, ficamos vendidos aqui nesta região aqui, tá? Vou limpando aqui pra gente ir fazendo. Então, o nosso preço médio ficou mais ou menos aqui nesta região, vendidos. Aí, nós tínhamos aqui a primeira parcial, tá? Primeira parcialzinha aqui. O mercado vem e estica mais 2 candles. Então, ele fechou o primeiro vermelho ali que nós entramos. Segundo, terceiro. Aqui nesse terceiro nós fizemos uma segunda parcial. Já ficamos bem na fita. Já ficamos bem na fita. Quando o mercado esticou, deu essa esticada deste candle aqui e chegou na retração de 38,2, né? Já fiz a terceira parcial, tá? Terceira parcialzinha aqui. Passou um pouquinho, foi um pouquinho mais abaixo aqui, né? E tinham, pessoal, mais 2 pontos para mim sair aqui nessa região. Um no 50%, um no 61%, tá? E talvez, se ele passasse com bastante força, eu ia tirar o do 61 e ia jogar lá para o 100%. Mas o mercado não veio. Ele começou a voltar, Aí, quando ele começou a voltar, o que eu fiz, pessoal? Aí nós pegamos e jogamos a nossa proteção, né? Lá em cima, né? Jogamos a nossa proteção para cá. O mercado voltou e acabou nos tirando e finalizou esse trade. Então, tradezinho finalizado aqui no nosso operacional. Então, foi uma vendinha, né? Nós vendemos primeiramente aqui nesta região, depois mais um pouquinho aqui, tá? E acabamos fazendo parciais aqui, parciais aqui, parciais aqui. E tínhamos outra parciais para fazer aqui e aqui. Essa daqui, né? Poderia ser jogada para cá, caso o mercado ganhasse bastante força, não veio. Trouxemos o nosso stop para a proteção e nos tirou na proteção e deu um tradezinho bem legal. Pessoal, para ser um trade, por ser um trade que está dentro da zona de trap, foi excelente, tá? Foi excelente porque era um trade que estava dentro da zona de trap. Agora eu ainda tenho essa expectativa que esse mercado volte para uma queda, mas ele não tem a obrigação de fazer isso hoje, tá bom? E ele pode até corrigir mais um pouquinho, né? Fazer aquele bailezinho que eles gostam, tá bom? E tudo bem. Então, uma ressalva que eu tenho para vocês é isso, tá? Sempre que o mercado abrir dentro de uma zona de trap, tá bom? Isso demonstra que os players no leilão já não estão querendo levar muito preço para nenhum dos lados. Se ele nascesse acima ou abaixo, tanto faz, tá? Mostra que tem força, tem potência, que os caras querem decidir o mercado, tá? Isso aqui não vai, é claro, não é 100% das vezes que vai acontecer. Às vezes vai nascer dentro e vai romper, mas na maioria das vezes é isso que está indicando aqui para nós. Ele poderia nascer acima, andar um pouco e depois cruzar para venda? Pode, não tem problema nenhum. Como da venda, mesma coisa, tá? Mesma coisa, pode cruzar, não tem problema nenhum. Só que quando ele nasce fora, pessoal, ele indica que tem mais força, que os players estão mais decididos em levar o preço em rompimentos. Quando ele nasce aqui dentro, né, demonstra aqui que eles estão acumulando, trocando lotes, invertendo posição, realizando, aumentando a mão e tudo mais, né, fazendo aquele médio para frente, para trás, tudo que eles fazem aí é onde o mercado fica mais acumulado, tá? Então, interessante aqui do nosso trade, nós utilizamos tanto a região, tá? Região das médias, zona de trap, né? Aqui é a nossa zona de trap, bem legal, né? E outra coisa que nós utilizamos foi a FIBO, né? Utilizamos aqui
a FIBO como uma boa referência. Eu não uso a FIBO como estratégia, alguns traders usam. Ah, bateu no 50% eu compro, eu vendo. Não, não uso. Mas eu gosto de identificar através da FIBO algumas regiões que dão pontos de interesse. Então, por exemplo, se o mercado vem no mercado de tendência, eu não ia utilizar isso. Mas eu tive que utilizar esse ponto de interesse porque o mercado estava dentro da zona de trap. E como está dentro da zona de trap, ele vai ficar se movimentando até romper ela. E eu não sei se esse rompimento vai conseguir ser para cima ou para baixo, porque as médias vão ter aqui pontos de resistência e suporte. Então, o que eu vou ter que fazer? Espelhar novamente, traçar mais uma FIBO ali e buscar alguns alvos possíveis, né? Mas sempre trazendo a nossa proteção, protegendo o trade, ficando de olho ali no mercado, realizando parciais, né? Nesse caso aqui, minhas operações foram bem mais curtas, parciais foram mais curtas, né? Tivemos uma parcial, duas parciais, três parciais. Então foi um trade que foi mais curto, mas aí a gente entra para compensar um pouco mais pesadinho e dá um bom financeiro aqui também. Então, pessoal, mais ou menos é isso o racional que eu tive ali naquele momento, os insights que eu tive naquele momento enquanto desenvolvia o trade. E eu quero saber de você, se você também faz esse tipo de trade, se você opera dentro da zona de trap, se você não usa as médias, comenta para mim aqui. O que você achou desse trade aqui? Se você faria esse trade ou não, tá? Comenta aqui para mim que eu quero saber a sua opinião. Lembrando, né, pessoal, que nós estamos aí com o projeto Renda Extra. Se você quer participar do Traderflix, lá no Traderflix você vai ter acesso a todas as minhas estratégias. Expert em Mini-Índice, Expert em Dólar, Expert em Ações, Shark Hunter, ST91 e a nossa poderosa Sniper 300. Você tem acesso aos indicadores, regras de coloração, tudo faz parte do pacote e também tem acesso à sala ao vivo de manhã da B3, sala ao vivo da noite de Forex, vai operar comigo. Entrando, vendo a minha tela, entrando no mesmo ponto que eu entro, saindo no mesmo ponto que eu saio, como todos os outros alunos. Nós batemos agora 50 membros desse projeto de 2025. Começamos o projeto agora em janeiro, meio de janeiro. Nós já estamos com 50 traders operando com a gente, tendo os mesmos resultados, fazendo renda extra e alguns já tendo isso como sua principal fonte de renda, sua principal profissão. Nós temos mais de 6 alunos já aprovados em mesa proprietária com as nossas estratégias. Então, algo, cara, surreal. Operando lá na sala, você vai se desenvolver. Você vai aprender esse racional todos os dias enquanto eu estou operando, vai aplicar a estratégia junto comigo. Além da teoria, você tem a prática. Nenhum outro trader fez isso no mercado. Você vai passar um ano operando comigo. Você vai aprender, você vai viver de mercado. Bora recuperar o capital que você já perdeu? Conta com a gente e vamos reverter essa história aí e realmente fazer do trade algo lucrativo para você mudar a sua vida ainda nesse ano 2025. Então, basta acessar o link na bio aqui ou o QR Code aqui na tela, tá bom? E vamos para cima. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa para fortalecer também, que tá valendo, né? E deixa seu comentário. Comenta aí, o que você achou desse trade? Bora para cima, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!